Bom dia, pessoal! Tudo bem? Gente, primeiro eu quero me desculpar com vocês, assim como eu me desculpei ontem na nossa chamada de vídeo. Houve uma confusão na minha mente e eu achei que a gente já tinha terminado o livro de história e o livro de geografia, mas a gente ainda tinha um capítulo para fazer. Ainda bem que a tia Adriana me deu esse toque. No meu caderno eu anotei, fechei o capítulo 1 e 2, mas na minha mente era só capítulo 1 e 2, não tinha 3, mas tinha. E a gente vai fazer essa semana, porque nós já fechamos matemática, nós já fechamos português, nós já fechamos ciências. Então essa semana fica tranquilo pra gente terminar a história e pra gente terminar a geografia. Eu passei para vocês ontem da página 258 até a 266. Talvez você tenha pensado, meu Deus, gente, a minha tia é doida, é muito dever para ela passar. Não, não é muito dever. Por quê? Porque na página 258 até a 266 tem muito texto e pouco exercício. A gente vai conferir isso agora. Vamos lá? Então vamos. Na 258, você começou a ver que as comunidades não são iguais. A gente já sabe o que são comunidades, são os grupos sociais em que as pessoas vivem. Só que nem todos os grupos são iguais. Por exemplo, na nossa sala de aula, nós temos 10 colegas, 10 alunos, e eu, que sou a professora, 11. 11 pessoas. Cada uma dessas pessoas vive uma vida diferente com as suas famílias. Alguns têm o costume de ir à igreja, né, antes da quarentena. Alguns têm o costume de ficar em casa aos domingos. Alguns têm o costume de ir para a pizzaria todo final de semana. Alguns têm o costume de dormir de dia e durante a noite ficar acordado, vendo filme, vendo série, Cada família tem uma particularidade diferente, certo? Certo. Assim como as famílias têm particularidades diferentes, as comunidades também, porque elas são compostas de pessoas, o quê? Diferentes. Isso mesmo, elas são compostas de pessoas diferentes. Pessoas diferentes formam famílias diferentes. Famílias diferentes formam comunidades diferentes. Na página 258 do seu livro, você vai ver que existem duas imagens aí diferentes. Uma é da comunidade de Ribeirinha, ao longo do rio Amazonas, perto de Manaus, no Brasil. Dá uma olhada nessa casa aí, vê como é que ela é, olha. Vê como que é um espaço humilde, vê como é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Isso lá em Manaus. Rio Amazonas, perto de Manaus, aqui no Brasil. Agora, em Manaus, isso é perto de Manaus, agora em Manaus mesmo, o centro da cidade lá, o centro do negócio, a capital do estado do Amazonas, também é banhada pelo rio Amazonas, mas já é uma outra estrutura totalmente diferente, tá vendo? São lugares pertíssimo um do outro, que tem uma diferença muito grande de estilo de vida. Qual a diferença que a gente vê? Nas casas, no local mesmo, a gente vê que um tem mais árvores, o outro já não tem. A gente vê que um chão é de terra, o outro, né, a gente não consegue ver o chão, mas a gente acredita que é um asfalto. A gente percebe diferenças. E desses dois aí, qual é o que se parece mais com o lugar que a gente mora, gente? A capital, né? Manaus, a capital do Amazonas. É o que se parece mais, é o que chega mais próximo da nossa realidade de moradia. Por que as comunidades são tão diferentes? Porque elas são compostas, como eu já falei, de pessoas diferentes. Muito bem. Continuando, vocês vão ver na página 259 que já está dizendo que as comunidades não são iguais, a gente participa de várias, a gente tem a família, a gente tem a escola, a gente tem a igreja, a gente tem o clube, a gente tem o parquinho, a gente tem a pracinha, a gente tem o condomínio, tem várias comunidades diferentes. E
todas elas, né, têm suas diferenças. Você sabe por que as comunidades são diferentes? Olha aí o que eu falei. Elas são diferentes porque os indivíduos se unem em uma comunidade por diferentes motivos. Cada um tem um objetivo quando entra nessa comunidade. Por que as pessoas se unem em comunidades familiares? Por causa dos vínculos afetivos e para a sobrevivência e segurança. Aí você tem a comunidade familiar, a sua casa, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Ah, tia, eu não moro com meu pai, só com a minha mãe e o meu padrasto. Ah, eu não moro com a minha mãe nem com meu pai, eu moro com a minha avó, eu moro com os meus tios. De qualquer forma, é a sua família. São pessoas que escolheram cuidar de você. São pessoas que escolheram se juntar e viver com você e criar ali um novo estilo de vida. É a sua comunidade familiar. Por que as pessoas se unem em comunidades escolares? Por quê? Porque todas entendem que precisam o quê? Precisam socializar, precisam compartilhar conhecimentos. Quando a criança tem já os seus 2, 3 aninhos, ela começa a ir para a escola muitas vezes para questão de socialização. Porque às vezes é filho único, não tem irmão, não tem primos, não tem criança pequena em casa. E aí o que acontece? A mãe e o pai, o responsável, enfim, pensa em quê? Pensa em promover um ambiente para que essa criança possa conviver com outras crianças, possa socializar, possa ter amigos. E com isso, ela vai aprendendo o A, o E, o I, o O, o U. Vai aprendendo os números, vai aprendendo a se comunicar com as pessoas de diversas maneiras e por aí vai. Passando para a página 260, ainda está falando sobre a comunidade esportiva. Gente, o que é a comunidade esportiva? Eu já falei com vocês. Quem faz judô, quem faz karatê, quem faz escolinha de futebol, quem faz até o balé entra como uma comunidade esportiva porque a dança é algo que estimula o corpo. Então as pessoas se unem a essas comunidades esportivas para se divertir também, porque o esporte pode gerar diversão, deve gerar diversão, o esporte não deve gerar briga. Ouviu? Não deve gerar briga. E aí, consequentemente, vem os times, vem a saúde, a questão da saúde, porque o esporte faz bem para a saúde, ele te torna mais saudável. Enfim, página 200... perdão. E ainda tem a comunidade tradicional. O que é a comunidade tradicional? São as comunidades que buscam preservar o modo de vida desde antigamente, desde lá de trás. Às vezes os indígenas, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles tiveram uma dificuldade de socializar, porque logo os portugueses chegaram e quiseram mudar todo o estilo de vida deles. Mas muitos se preservam até hoje naquilo que foram desde os anos antes dos portugueses chegarem, que a gente sabe que os indígenas chegaram antes dos portugueses. E eles mantêm até hoje esse estilo de vida, esse jeito de viver. É uma comunidade tradicional. Eles buscam a tradição indígena. Página 261 tem aí umas perguntinhas. Encontrem no caça-palavras as palavras... Número 1, perdão. As comunidades têm características diferentes. O que une as pessoas em comunidades? Gente, o que une as pessoas em comunidades? O que une as pessoas são motivos assim, variados. Tem a questão do afeto, tem a questão do carinho, tem a questão de que as pessoas estão perto de quem elas querem estar, mas também tem o conhecimento, tem a aprendizagem que leva, eu quero me juntar naquela comunidade escolar porque eu quero aprender com eles. Eu quero me juntar naquela comunidade religiosa porque eu tenho desejo de evoluir espiritualmente falando com aquela comunidade. Então são motivos variados, ok? Você vai colocar isso aí. Eu vou botar para vocês aqui no quadro depois, que eu tenho um quadro aqui improvisado. 2. Vocês deveriam encontrar no caça-palavras as palavras referentes a comunidades. Vocês tinham aí esportiva, escolar, indígena, familiar, ribeirinha e quilombola.
As palavras que você iria pintar de amarelo são aquelas que você não pertence. E as que você ia pintar de azul são as quais você pertence. Então, eu vou colocar aqui no quadro direitinho quais são as palavras para você procurar fazer, mas eu não tenho como dizer para você qual você vai pintar e qual você não vai. Você vai pintar de acordo com aquilo que você faz parte. Tia, eu não faço parte de nenhuma dessas. Então, você vai pintar de amarelo. Tia, eu faço parte de todas. Então, você vai pintar todas de azul. Entendeu? Tia, eu faço parte da esportiva e da escolar, mas não faço parte da indígena nem da ribeirinha. Então, 2 azuis, 2 amarelas. Familiar, todo mundo tem família, todo mundo vai pintar de azul, porque você pertence, né? E... deixa eu ver. E amarelo é que você não faz parte, quilombola. Eu acho que ninguém deve fazer parte da quilombola aqui na nossa turma, mas se tiver, só fazer, tá bom? E aí daqui a pouquinho a gente continua, até o 266. Eu só vou colocar pra vocês aqui no quadro.